Salve! O Estúdio Móvel já está no ar para te dar um sacode aí na sua televisão. Antigamente, as bonecas tinham que cor? E na publicidade, os executivos tinham que cor? Nas novelas, as mocinhas e os mocinhos. Para as crianças, apresentadoras louras de preferência. Os quadrinhos, os desenhos não ficavam atrás. Uma personagem negra era sempre exceção. Como é que faz para se criar uma identidade positiva desse jeito? Mudando a ordem das coisas. E é isso que a gente vai conversar aqui no Estúdio Móvel. O personagem Nana e Nilo é um bom exemplo. Aqui eu estou com dois dos seus criadores. O autor, que é o Renato Nogueira, e o ilustrador, o Sandro Lopes. Tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite, Lili. Sejam bem-vindos. A gente vai mergulhar nesse universo infantil aqui. Quem é a Nana, quem é o Nilo? Nana e Nilo são duas crianças brasileiras que têm curiosidade de conhecer o mundo. Curiosidade por conhecer, aprender, brincar. Então, um pouco essa intenção, né? Das crianças brincarem, aprendendo. A Nana tem um Black Power, né? Na verdade, o design dos personagens são baseados nas crianças, né, brasileiras. E a gente vai ver que esse universo ele tem outros tipos, né, assim, tanto de personalidade como de característica. Ela faz uma viagem pelo país. Essa é a intenção um pouco, né? Que são duas crianças que elas têm, junto com uma árvore mágica que voa e com um passarinho encantado, que é o Gino, que fala várias línguas do mundo todo, e eles vão conhecendo vários lugares distintos que uma criança não necessariamente conhece. Então, assim, vão para o continente africano, conhecer cultura africana, conhecer culturas indígenas, culturas africanas, vão pelo Brasil conhecer frevo, carimbó, vão conhecer brincadeiras cooperativas. Uma coisa super interessante, no segundo livro, é que a gente pensa um conceito de competição colaborativa, que é um conceito africano muito antigo, dos povos Batua, e as crianças vão lá por um problema que o Nilo vive, que ele fica muito triste quando ele perde, e fica alegre quando ganha um jogo, mas triste pelos amiguinhos. Ele, por inspiração com a árvore mágica, a Bulemba, vão para uma comunidade Batua conhecer uma competição colaborativa. Então as crianças competem colaborando, que é uma outra perspectiva. Você não precisa competir com o outro. Então agora a gente vai conhecer a Nana e o Nilo. Vamos lá. O que aconteceu? Por que ninguém quer brincar? Nem a gente. Por quê? Fome? Sono? Não é nada disso. Então o que é? Eu tenho um palpite. Duas árvores podem mexer com o tempo. Eu posso viajar para o passado e para o futuro. E mais uma árvore sabe acelerar e paralisar o tempo. Sabe repartir o tempo. Sabe tirar e incluir partes do tempo. Para isso, precisaremos voltar no tempo, no lugar onde essa outra árvore vive. Onde? Na Terra da Liberdade, o Quilombo dos Palmares. Se o tempo foi repartido e separado, lá, as partes do tempo podem ser reunidas. A gente vai ficar no suspense. O que vai acontecer agora, Acho que o legal é conhecer o DVD, que é um extra do DVD Nana e Nilo os Animais, que as crianças conhecem várias danças, músicas que são feitas no território brasileiro, né? Carimbó, frevo, rancheira gaúcha. E nessa apresentação é muito interessante que o nome do filme é Nana e Nilo e o Tempo de Brincar. As crianças perderam a vontade de brincar e para redescobrir essa vontade, vão ter que voltar no Quilombo dos Palmares. Vão conhecer Zumbi dos Palmares quando ele era criança. E aí, a partir daí, vão descobrir como é a necessidade de brincar. Esse desenho animado, tá aí, é muito diferente daquele que você assistiu na sua infância, do que você assistiu, Sandro? Eu acho que ele traz um dado novo que é os personagens negros como protagonistas, né? A gente tem... As crianças veem muito produto feito de fora e acaba não se reconhecendo exatamente, né? Parte da cultura fica de fora daquela apresentação audiovisual. Então, a proposta do Nana e Nilo, além dos livros, é disputar esse espaço, né, de representação nesse espaço imaginário das crianças. E aí, com isso, a animação é um instrumento fundamental. E por isso que a gente buscou dialogar através da imagem animada para poder
mostrar que, sim, está representada, aquilo faz parte da sua cultura, porque muito se discute que, na verdade, você tem que fazer um produto universal, mas, na verdade, quando você também é local, você está falando de dificuldades que são universais. Então, a gente parte desse ponto. Isso é muito importante, você não está falando, fundamental, porque se a gente enriquece a imagem, a gente enriquece a capacidade de pensar. O que é ruim é que a gente empobrece quando a gente tem só um único tipo de representação. Então, numa sociedade como a brasileira, que é multiétnica, plurirracial, é fundamental que a gente possa representar e apresentar toda a sociedade. Todos os aspectos. A gente está falando aqui de animação infantil, vou ampliar essa conversa também para falar de religiões, de diversas formas da gente ver as possibilidades. E uma delas é, imagina você, um italiano que se perdeu em Itapuã, como assim? Num bairro de Salvador? Nada disso. Na verdade, ele se encontrou por lá. Um verdadeiro caso de amor de um fotógrafo documentarista que resolveu mergulhar na religião do candomblé. E olha só no que deu. A gente vai ver só um trechinho aí do trabalho do Antonello Veneri. Olha aí. Na minha fotografia eu sempre foquei nesse Brasil que a mídia, especialmente a mídia comercial, não mostra. Então, o meu foco fotográfico do Brasil sempre foi a cidade. Eu sempre fotografei quase sempre na cidade, nas periferias. Eu vejo que aqui no Brasil, muitas vezes, os fotógrafos, que sejam brasileiros ou estrangeiros, sempre fotografam um Brasil folclórico, não? Que seja as romarias do Padre Cícero, os pescadores, essas coisas. Mas existe um Brasil, que é a maioria, que é o Brasil das periferias, não? Então se torna, se ninguém fotografa, se ninguém conta esse tipo de Brasil, a maioria, o que é a maioria se torna minoria. Eu sempre brinco, quando fico 2, 3 dias numa praia deserta, com os coqueiros, assim fico agoniado querendo voltar para a cidade, para o caos. Tem muito do Brasil aí. Quando vocês assim, constroem as histórias, a narrativa aqui que vocês escolhem, a gente estava vendo a questão do brincar, entra que tipo de questões do cotidiano? Me dá um exemplo. A intenção é pensar a infância mesmo, porque tem uma coisa que eu acho curiosa e interessante, é que tem 2 registros de infância que a gente pode falar, né? Infância como uma fase da vida, né? Que é de 0 a 12 anos, mas tem um registro de infância super interessante, que ele é muito africano, que é a infância como condição de experiência humana. Infância não é uma fase da vida somente. Infância é uma capacidade de ter curiosidade pelo mundo. Então, isso é muito interessante. Então, a intenção é essa, é avivar essa perspectiva da gente ter curiosidade para experimentar a vida, para criar outras combinações. Para realizar esse trabalho que, assim, é simples e é belo, mas tem uma pesquisa, né? Tem todo um trabalho. A gente fez uma grande Sandra. pesquisa de imagem, né, de texto e imagem. O DVD, ele também vai nesse caminho. Como eles viajam os 6 biomas brasileiros, então o grau de dificuldade de fazer um produto desse é que cada clipe desse, na verdade, é um filme diferente. Eles estão em um ambiente diferente, encontram um animal em risco de extinção e uma música tradicional e uma criança local. Então, na verdade, quando eles fazem esse passeio, a ideia do DVD, no caso, é apresentar para as crianças do Brasil essas músicas tradicionais. E como pano de fundo, também discutir a parte ambiental. Então, a pesquisa foi muito rica, né? Tanto na parte do texto, assim, na parte visual e na parte musical, né? Que o Baptist, durante a produção, até falava que a complexidade de um trabalho desse é você... Geralmente, quando a gente faz um DVD, um CD de música, a gente trabalha geralmente com uma linha de pensamento, né? Ou um estilo musical, e nesse a gente viaja por 8 tipos de música, né? Desde jongo, rancheira gaúcha, frevo. Então, essa é a complexidade, e eu acho que a gente foi muito feliz com o resultado, porque foi um trabalho feito com muita responsabilidade, fruto de um prêmio também, né? Da Funarte, junto com o Ministério da Cultura. E o DVD, ele, na verdade, é fruto de
de 2 prêmios, né? O Curta Afirmativo e o Prêmio Arte Negra, ambos do Ministério da Cultura e Funarte. Então, eu acho que assim, uma política pública também ajudou a gente a produzir um produto que também é público e a gente está dialogando com os professores. Nana e o Nilo, Música Time. Me dá um trechinho, um verso. Nana e Nilo, crianças gêmeas surpreendentes, juntas vivem muitas aventuras. Como Lemba viajam passado, futuro e presente. Com Gino conhecem outras culturas. Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? No tempo voar, voar, voar. Brincar, aprender, aprender. Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? No tempo voar, voar, voar. Brincar, aprender, aprender. Tá, e canta mais um trechinho pra gente chamar junto o intervalo, assim, vai, eu gostei, vai. Que lugar nós vamos visitar? Que lugar nós vamos conhecer? Próximo bloco tem mais. No tempo, voar, voar, voar. E o Estúdio Móvel já está de volta. Nós estamos aqui vivendo as aventuras de Nana e Nilo. Olha só esses personagens, criaturas, e os seus criadores, o Sandro, que é o ilustrador, e o Renato, que é o autor, já até fez música aqui, cantou pra gente. E vamos ampliar a nossa roda, indo para Salvador, Bahia, conversar com um documentarista italiano. O universo do candomblé nas lentes dele, o Antonello Veneri. Fala pra gente. Hoje a maioria das pessoas mora nas cidades, então penso como é que seria Oxóssi dentro de uma cidade. Talvez hoje Oxóssi não moraria mais dentro do mato, não? Mas o mato de Oxóssi de hoje seria o mato da favela, das casinhas, do contexto urbano, não? Então eu comecei a viajar e está saindo esse trabalho. Acho com muito respeito, vejo que muitas pessoas estão gostando. Então eu quero continuar aprofundando e fotografando. Tá aí, Bacana, né? fotógrafo. Essa imagem aqui da boneca, me fala aqui esse trechinho da história. Então, esse trechinho, elas estão se reconfigurando porque elas brigaram pela boneca, elas voltaram para o passado, para o Egito Antigo, para o Kemet, e lá elas aprenderam com crianças do Egito Antigo que algo super interessante é trocar brinquedo e compartilhar o brinquedo. E aí, a Nana, o Nilo e a Laila, que é prima, eles estão ali reconstruindo uma boneca que foi partida numa disputa entre a Nana, uma coisa que acontece com uma criança, né? E a prima, eu quero essa boneca, eu também quero. Ela descobre que elas podem brincar juntas com a mesma boneca. Não precisam partir a boneca. Sensacional. Como vocês, os dois, dão aula, né? Vocês já fizeram experiências de levar as histórias, como no DVD, para a sala de aula? Assim, já provocaram esse debate? Eu já, no caso, sim, porque tem estudantes que trabalham comigo, né? Alunas minhas, alunos meus, que têm estudado, por exemplo, musicalização, arte, educação, musicalização infantil. Então, tem gente que já está pensando em trabalhos com esse objeto. E aí eu te pergunto, que tipo de retorno chega para vocês? O retorno é sempre interessante, o retorno tem sido interessante hoje. As crianças têm se identificado, então, assim, eu trabalho na Baixada Fluminense, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem 3 campi, né? E 2 campi fundamentais, muito maiores, né? De número de alunos, que é Seropédica e Nova Iguaçu, ficou na Baixada Fluminense, que é onde tem a população de mais 60% da população é negra. Então, dos relatos das professoras que trabalham em escolas públicas, é que as crianças se identificam com as personagens. Elas fazem a trama, eu sou a Nana, eu sou o Nilo.
Que é super interessante, né? A criança Sim. vai lá e se identifica, ó, eu sou esse personagem, e canta musiquinha. E é assim mesmo que funciona, Que, assim, é sensacional. isso. A gente está conhecendo aqui as histórias por trás dos personagens Nana e do Nilo aqui com os criadores. E agora a gente vai conhecer a história por trás de uma foto. Antonello, divide aí com a gente. Fotografei uma senhora que mora no centro da cidade. Eu acho que ela é a alma de Salvador, não? Que é essa senhora. Ela parece que está morando num contexto urbano, não urbano rural. Na verdade, ela mora dentro do centro, no miolo da cidade. Ela é Dona Rosa. Algumas pessoas falam que tem 100 anos. Não sei. Mas, por exemplo, depois que fotografei ela, foi depois de 2, 3 meses que pensei, pô, acho que fotografei Naná, esse orixá, não? E então mostrei essa foto para várias pessoas da religião do candomblé, sem falar nada, perguntando. Geralmente faço assim com essa fotografia, o que te lembra de quem poderia ser filha essa pessoa? E vejo se elas sempre, no caso delas, sempre todos esses amigos me falaram, Naná. Ok, pronto. Então, eu nem sei se ela é da religião ou não, mas com certeza deve ter uma ligação que seja direta ou indireta, ancestral, não? Então, eu acho bacana. Bacana, ele fotografando a cidade como um todo, né? Fotografando a cidade. Orixás Urbanos é o nome do trabalho projeto. Com os arquétipos, né? Porque você isso vai aparecer nas fotos, né? Que você consegue fazer esse tipo de ligação com esses ancestrais, porque são arquétipos, né? Se você pegar pela questão da Nanã e dos outros orixás, você vai ver isso na sociedade de uma maneira muito expressiva, né? E eu acho que é isso que ele encontra na foto. Eu acho que isso é importante, glamorizar essas imagens, essas fotografias. O interessante é porque, existe na sociedade brasileira, o racismo é um componente, sempre um tema difícil de ser trabalhado, de ser falado, né? Não é fácil falar isso. Agora, é interessante pensar porque isso, de alguma forma, glamoriza, que são aspectos, personagens históricos, personagens divinos, né? De uma cultura que é a cultura iorubá. E, assim, está muito mais ventilado, circula com mais facilidade personagens nórdicos como Thor, por exemplo, ou personagens gregos como Zeus, Poseidon, e eles circulam com muito menos problema na sociedade. Devemos ter outros heróis. Quando você falou do Quilombo dos Palmares, aí nos lembra Zumbi. A gente fica mais curioso, inclusive, para conhecer história por trás de outras fotos. Vamos ver mais esse trabalho. Eu fotografei esse mestre de capoeira. Depois vi que ele era um filho de Oxóssi, de qualquer forma, dentro de um casarão abandonado, com o cipó caindo. Depois de alguns dias, entreguei a foto para ele se viu na foto e ficou arrepiado. Falou, sou eu de verdade, esse daqui pulando, tal, majestoso. Ele tinha abandonado a capoeira, estava morando na rua naquela época. Então, um amigo, Marcelo, que estava do meu lado, de um centro cultural lá da Ladeira da Preguiça, aproveitou daquele momento de uma forma extremamente positiva e inteligente e pediu para ele voltar a dar aula de capoeira para as crianças lá do centro. Ele voltou, então começou um processo de autoestima, não? Dele. Acho que a fotografia apertou esse botão, então eu acho que ainda tem um papel importante. Tenso, né? O interessante é você perceber uma questão de disputa de espaço, né? Por muito tempo, poucos podiam ser representados através da imagem, né? Hoje em dia a gente tem uma proliferação de imagens, mas mesmo assim a mídia ainda tem muita resistência para um tipo de imagem. Então acho que quando ele faz esse tipo de trabalho, ele está disputando espaço, né? Como o Renato falou, né? Dependendo da cultura,
é absorvido, dependendo de outro tipo de cultura, não. Eu pergunto para vocês o seguinte, quando vocês chegam com um personagem, Nana e Nilo, com essa estética aqui, assim, a princípio, imagino talvez que para criança seja natural, talvez o adulto estranhe mais, como é que é? Como é que vocês veem? Tecnicamente, o livro na parte artística e conceitual, ele está conseguindo disputar esses espaços, né? E trazer de uma maneira mais natural a presença do negro como protagonista. A gente vê como o negro sempre subjugado, e isso valoriza a autoestima das crianças. Então a gente tem conseguido o espaço, lógico, devagar e sempre, mas é para lutar por esse espaço que a gente fez esse tipo de material. O Sandro comentou uma coisa, Lili, que eu acho que é interessante quando a gente fala aí num tema que é um tema espinhoso, né, do Brasil contemporâneo, que acontece em vários casos de racismo, e muitas vezes o racismo é imputado ao racismo, à ignorância. Agora, o que eu sempre digo, né, quando eu estou dando aula, um grande debate, assim, o racismo não tem nada a ver com ignorância. Racismo é um dispositivo político, né, não tem a ver com ignorar alguma coisa. Todo mundo sabe que seres humanos têm cores variadas, são de raças variadas. Agora, a questão tem a ver com espaços que são ocupados, espaços de poder. Então, de alguma forma, é fundamental que a gente possa glamorizar todos os corpos. Esse clique que aconteceu nesse exemplo que ele dividiu com a gente, vocês sentem, percebem também que a animação, que os livros podem provocar nessa geração que está vindo? A intenção é naturalizar, né? A gente faz isso com a Cris, né? Que é a nossa parceira aí da marca Nana e Nilo, né? Que a gente trabalha, ela está fazendo aí uma plataforma belíssima aí. Entre no nosso site, né? Convido para entrar no nosso site, nanainilo.com.br. Entre no nosso site, vão lá, pesquem lá, brinquem com a gente. E uma coisa interessante na animação, a gente quer naturalizar e mostrar perspectivas. Porque o que eu creio que é mais interessante mesmo é enriquecimento, é enriquecer as pessoas. Tem uma história que o Mandela conta, que é super interessante, que ele dizia, né? O Nelson Mandela, ele era Zulu, né? O grupo étnico dele. Ele dizia, enriquecer é muito bacana desde que você enriqueça as outras pessoas. Olha, com essa eu tenho que me despedir de vocês. Maravilhoso, assim. Nana e Nilo ganhou mais um fã. Gente, fica a dica aí. Esse terceiro, mostra esse terceiro que é muito legal, que é o carro recém-lançado pra gente, pra o pessoal conhecer. Procure, se não tiver na livraria aí na sua cidade, pergunta, porque é assim que a gente muda as coisas, né? Você chega lá e diz assim, cadê o livro? Não tem esse livro? Tem que ter aí no catálogo, gente. Valeu, parabéns. Ao Vida Longa, que vira o desenho animado, que é bacana, que vem o 4, 5, aí a continuação de Nana e Nilo. Antonello, também um beijo enorme pra você. Adorei o trabalho dos orixás urbanos. E o melhor é que amanhã tem mais Estúdio Móvel. A gente se vê. Tchau. Um beijo enorme. Até a próxima. Toda a minha admiração. Leão dourado.